todos os outros. E na oração que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus. Tem dado a vocês, graças a Deus, por seu dom indescritível. Por seu dom indescritível. Amados, por muito tempo eu ouvi essa palavra. E muitas pessoas até, muitos pastores até, ligam ela simplesmente ao fato, né, dos recursos financeiros. Muitas pessoas já ouviram essa palavra, muitas pessoas usando essa palavra no sentido de oferta, né, no momento da oferta, no momento do dízimo, aonde muitos pastores, eles ligam isso dizendo: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Mas a palavra de Deus nesse sentido vai muito mais além disso. A palavra de Deus nesse sentido não fala simplesmente dos bens, não fala simplesmente do valor financeiro, mas a palavra de Deus fala em todas as coisas. A Bíblia aqui nos ensina que aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia em abundância, colherá em abundância. Mas quando a palavra de Deus fala sobre isso, ele leva para todo sentido, dizendo que o nosso Deus é fiel e justo para poder dar semente ao que semeia e pão ao que tem fome. Entendendo assim, a gente entende que toda obra no Senhor, todo serviço no Senhor, ele não é em vão. Na segunda parte desse texto, a palavra de Deus fala sobre o chamado vocacional. Na segunda parte desse texto, a palavra de Deus fala sobre servir com os dons ministeriais. E quando a palavra de Deus fala servir com os dons ministeriais, ele liga dizendo: alegria em saber que vocês estão repartindo, compartilhando dos seus dons ministeriais, dos seus bens, com aqueles que necessitam, com aqueles que precisam. Entendendo que a palavra de Deus está dizendo: não vale a pena ele entregar dons a quem não tem sede de semear. Não vale a pena ele distribuir talento ou semente para aquele que não tem sede e fome de semear. A palavra de Deus está dizendo, que ela é bem clara, dizendo que ele dá semente ao que semeia, ele dá pão ao que tem fome. Aí a palavra de Deus fala: se nós repartirmos, se nós entregarmos, se nós repartirmos, a gente pode desfrutar da bondade de Deus, a gente pode desfrutar da bondade de Deus, a gente pode desfrutar do querer de Deus, podemos desfrutar das coisas, das benevolências que o Senhor já preparou de antemão. Entenda isso, olha aqui o que a palavra de Deus fala. Olha o que a palavra de Deus fala. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tenha tudo o que é necessário. Vocês transbordem em boa obra. Vocês transbordem em boa obra, como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Para que nós transborde em toda boa obra. Quando a gente pega esse texto, a gente entende que semear não é simplesmente dar, não. Semear não é simplesmente fazer. Tem muitas pessoas que fazem, mas não tem alegria no coração. Tem muitas pessoas que dão, repartem, mas não tem alegria no coração. Mas a palavra de Deus inicia dizendo que Deus ama, que Deus se alegra, que Deus gosta daquele que dá com alegria. Os dons ministeriais muitas vezes fica cansativo para a gente, não é verdade? A gente repartiu o que temos, a gente repartiu o que Deus colocou no nosso coração. Às vezes, muitas das vezes fica cansativo. A gente às vezes entra naquela questão: eu reparto ou não? E se reparto, será que vale a pena repartir? Será que vale a pena eu me esforçar? Será que vale a pena eu me doar? Será que vale a pena eu estar? Será que vale a pena eu me entregar tanto assim? A Bíblia fala sobre isso. A palavra de Deus fala que Ele distribui as suas coisas,
Ele distribui os seus dons, Ele distribui suas riquezas, para que não nos falte nada, para que não nos falte nada. Olha aqui, cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação. Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para que seja acrescentado toda graça, para que em todas as coisas, em seu tempo, em todo tempo, tenha tudo o que é necessário. Tenha tudo o que é necessário. Às vezes a gente fala assim: pastor, mas eu acho que o tanto que eu já me dou para a obra, o tanto que eu já me entrego para Deus, o tanto que eu já me entrego para poder servir as pessoas, já é o suficiente. Tudo bem, a Bíblia está falando cada um dê conforme determinou no seu coração. Não é conforme o Senhor pediu, mas conforme determinou no seu coração. A questão é que a palavra de Deus está dizendo que junto com o doar, junto com o dar, junto com o entregar, é necessário haver a alegria no coração e no espírito. Mas a Bíblia não começa aí. O contexto desse texto não começa aí. O contexto dessa história inicia dizendo: lembre-se, 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 aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. A gente às vezes quer envolver nas obras de Deus. Talvez a gente entrou no tempo errado, né? Talvez a gente entrou na ocasião errada. Primeiro porque a palavra de Deus fala que no finais dos tempos seriam dias trabalhosos. A palavra de Deus fala que nos finais dos tempos as pessoas seriam amantes de si mesmo, as pessoas seriam presunçosas, as pessoas teriam comichões no ouvido, os seus corações estariam endurecidos. A Bíblia fala que muitas pessoas receberiam a palavra, mas logo viria as aves do céu ou o inimigo e roubaria a semente. A palavra de Deus fala que muitos receberiam a palavra, e essa palavra cairia no meio de pedras, dizendo que ali não criaria raiz. A palavra de Deus fala que muitas seriam sufocadas pelos afazeres do dia a dia. E aí eu te pergunto, aonde a nossa semente, ou a semente que o Senhor deu para nós, caiu? Porque a Bíblia aqui está falando que Ele dá semente ao que semeia, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que tem fome, também suprirá, multiplicará a semente, e fará crescer os frutos, Então entenda isso, a palavra de Deus está dizendo que nós devemos fazer análise constante sobre a nossa vida, porque a Bíblia está mostrando, querido, que uma pessoa que se doa para Deus, mas que os frutos não crescem, não aparecem, uma pessoa que se doa para Deus, mas que não se envolve, uma pessoa que se doa para Deus, mas quer ficar, querido, semeando com pequena fartura, ou com pequena porção, recebe na mesma quantidade. Já parou para pensar, querido, que a sua vida pode estar pequena em algumas áreas, porque você dá coisas pequenas para Deus? Já parou para pensar que algumas situações da sua vida podem estar pequenas, porque você se entrega de maneira pequena para Deus? Pastor, mas o que é se entregar de maneira grande? O que é se entregar de maneira abundante? O que é se entregar de maneira constante, ao ponto de frutificar? Primeiro, a Bíblia fala que quem acrescenta e não deixa a necessidade acontecer é o Senhor. Quem acrescenta e sustenta e não deixa a necessidade acontecer é o Senhor. Então, se é o Senhor que acrescenta e não deixa a necessidade acontecer, por que a gente ainda está tão sufocado com as coisas que nos tira da presença de Deus? Por que a gente está tão sufocado com coisas que não contribuem para a vocação? Por que a gente está tão sufocado com coisas que não contribuem para o chamado? Por que a gente está tão sufocado com coisas que não contribuem para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para aquilo que Deus nos chamou para fazer? O Senhor nos chamou para fazer uma grande obra, mas Ele disse: eu dei uma porção para vocês, e agora vocês têm que semear essa porção para que eu venha e dê mais. Vocês têm que lançar essa semente na terra para que ela frutifique. Vocês têm que lançar essa semente na terra para que ela gere frutos.
para que ela gere frutos. Aonde é essa terra? Nas pessoas. Você precisa ser um semeador. Aquilo que você faz, aquilo que você promove, aquilo que você entrega, aquilo que você toca, aquilo que você fala, aquilo que você vai gesticular, aquilo que você vai manifestar, tem que contribuir com a obra do Senhor. Tem que contribuir com a obra do Senhor. Ah, mas eu não concordo muito com isso não, pastor. Não tem problema nenhum. Porque a palavra de Deus fala que na mesma medida que você der, ou que você semear, ou que você medir, você será medido. Não tem a ver comigo. Tem a ver com o Senhor. Não tem a ver com uma pessoa apenas. Tem a ver com uma obra que está em constante evolução e crescimento. Deus não vai te obrigar a fazer o que você tem que fazer. Mas Ele vai te retribuir conforme Ele entender que você entregou. Ele vai te entregar conforme Ele entender que você entregou. Ele falou, né? Que Ele dá semente e pão. Olha para você ver que coisa interessante, né? Porque o pão nos sustenta. O pão é para nos sustentar. O pão Ele não falou para repartir e dar. Ele falou que Ele dá para o que tem fome. Então o pão Ele dá para nos sustentar. Mas a semente Ele dá para a gente lançar. Quando Deus colocou um chamado em você, quando Deus colocou um dom em você, quando Deus colocou um ministério nas suas mãos, quando Deus colocou algo confiando nas suas mãos, era para que você lançasse a semente. É para que você lançasse. Ah, mas não está frutificando. Tudo bem, tem algumas que vai cair em terras que não vai ter profundidade. Tem algumas que vai cair em terras que vai ser sufocada. Tem algumas que vai cair em terras e o inimigo vai tirar. Mas a palavra de Deus também fala que cai algumas numa terra tão boa que produz muitos frutos. Produz muitos frutos. Aqui a Bíblia está dizendo, né? Ele faz a semente multiplicar e crescer. Ele faz a semente multiplicar e crescer. A semente que você lança em alguém, ela vai multiplicar, porque essa pessoa recebeu uma semente para lançar em alguém também. Ela está multiplicando, mas junto com a multiplicação, ela está crescendo. Não por conta própria, mas porque o Senhor faz isso. A palavra de Deus está dizendo, Ele mesmo faz isso. O Senhor faz isso, crescer e gerar os frutos de justiça. Crescer e gerar os frutos de justiça. E aí, olha, fala assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. E vocês serão enriquecidos em tudo, para que vocês possam ser generosos na obra do Senhor. Para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças. O serviço ministerial que estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. É verdade, né? A gente às vezes enche a boca para falar que amamos a Deus. Enchemos a boca para falar que amamos estar com Deus. Enchemos a boca para falar que amamos ouvir Deus. Enchemos a boca para falar que amamos adorar a Deus. Mas o que prova o amor de um homem por Deus não é as suas falas, são suas expressões de gratidão a Deus. E a expressão de gratidão a Deus é servir. A expressão de gratidão a Deus é multiplicar. A expressão de gratidão a Deus é transbordar na vida do outro.
Porque Deus nos dá para que nós possamos dar. Deus nos preenche para que nós possamos preencher. Deus dá semente para a gente para que a gente possa semear. E assim vai multiplicando a semente. Eu quero te fazer essa pergunta e vou encerrar. Que terra foi essa em que Deus lançou a semente? Que terra é essa que você tem? Porque parece que, de alguma forma, tem algumas sementes em você que deixou de frutificar. Para e pensa. Você consegue levantar todos os dias para ir para o serviço. E não falta, porque você tem um registro. E você tem uma obrigação a cumprir. Talvez muitos, se faltar, vai perder a cesta básica, o ticket de refeição, o desconto no final do mês. Mas na obra do Senhor, muitas das vezes, a gente é voluntário. A gente faz quando dá. Faz quando dá. Mas a palavra de Deus está dizendo, não transborda desse jeito. Não transborda assim. Porque essa aí é a terra que ele falou que logo que ele se foi sufocada pelos afazeres da vida. Paulo falou que ele fazia isso. Paulo falou que ele se dedicava às coisas. Mas quando ele entendeu a importância de Deus na vida dele, ele reputou tudo como perca para ganhar a Cristo. E depois ser encontrado nele. Paulo falou que aquilo que ele tinha como lucro, como ganho, ele abriu mão por amor a Cristo. Por amor a Deus. Eu não estou falando de você abrir mão de nada. Só estou falando para você se dedicar da mesma forma que você se dedica para as coisas que não contribuem para o seu chamado. Paulo falou assim que da mesma forma que ele se doou para o pecado, agora ele ia deixar se gastar muito mais por a obra de Deus. Da mesma forma que ele se deixou gastar pelo pecado, agora ele se deixaria gastar muito mais por aquilo que envolve a obra do Senhor. No resumo, a palavra de Deus diz, se você quer colher algo em Deus, semeie na mesma proporção que você gostaria de receber dele. Não espere semear pouco em Deus e querer colher muito. Não espere semear algo contrariado em Cristo e querer colher algo, querido, que seja ao contrário disso. Não espere entregar para Deus algo e receber outro algo em troca. Porque o nosso Deus diz bem claro, Ele só vai te entregar mais semente se tiver a necessidade de te entregar. A questão é que semente que fica guardada tempo demais e passa do ponto, às vezes ela pode perder. Nem toda semente que seca, nem toda semente que passa do ponto, ela é utilizável. Cada semente tem seu tempo certo, sua ocasião certa para ser plantada. Mas a semente que o Senhor lançou em você já era para estar frutificando. Porque a palavra de Deus diz, todo aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas novas chegaram, as antigas passaram, tudo se fez novo. A partir daí, nós andaríamos em novidade de vida, desfrutando do que Deus tem para nós e entregando o que nós temos para Ele. E cada dia, os frutos vinham aparecendo. Deus lançou uma semente em você há muito tempo atrás, mas por algum motivo, parece que ela deixou de crescer e germinar e gerar frutos. A Bíblia fala que Ele daria pão ao que tem fome e semente ao que necessita. Já parou para pensar que Deus talvez parou de te dar semente porque você está com a sua sacola, com a sua bolsa cheia de semente que poderia ser lançada, mas as coisas, os afazeres da vida está te tomando o tempo de lançar elas numa terra produtiva, num solo produtivo? Que Deus te abençoe, que Deus possa multiplicar a semente conforme você tiver confiança para lançar. Eu vou fazer uma oração e que essa oração possa te alcançar em nome de Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu oro ao Senhor e te peço que toda semente, Pai, que for lançada numa terra, meu Deus, produtiva, numa terra boa, que ela possa gerar frutos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Aquele que recebeu a boa semente, mas as aves veio do céu, Pai, o maligno veio do céu e a roubou. Meu Deus, que possamos ter novamente, Pai, disposição para lançar ela.
aquele Deus que recebeu a semente, mas não deixou ela criar raiz, que ele possa, Pai, compreender que não há outro lugar a não ser no Senhor. Não há outro lugar, Pai, que possa frutificar, Pai, a não ser no Senhor. Meu Deus, aquele que recebeu a semente e veio os afazeres da vida e a sufocou, que ele possa alcançar, Pai, graça diante do Senhor e confiar no Senhor ao ponto de entregar, Pai, tudo que ele é perante o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoe os ceifeiros, abençoe, ó Pai, os multiplicadores de semente, abençoe, ó Pai, o teu povo, que enquanto chora, Pai, vai caminhando, lançando a boa semente. Enquanto chora, ó Pai, vai lançando a boa semente. Assim diz o Senhor na tua palavra, pois eles voltarão com seus molhos, com seus feixes, ó Pai, nas costas, cantando de alegria, sorrindo, porque entendeu, ó Pai, que a colheita foi boa. Por isso, Deus, eu te peço, fortaleça aquele que tem chorado, fortaleça, ó Pai, aquele que tem sofrido, mas que tem continuado a boa obra, que tem continuado, ó Pai, lançando a semente enquanto chora e caminha. Meu Deus, que não para, ó Pai, que apesar dos afazeres do dia a dia, se põe diante do Senhor, que apesar, meu Deus, do sufocamento do dia a dia, se coloca perante o Senhor, ó Pai, para receber mais semente e lançar, para receber mais semente e lançar. Em nome de Jesus, ó Pai, eu libero palavras de bênção sobre o teu povo e de fortalecimento sobre o necessitado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, tá? Toda quarta-feira, às 19h30, às 21h, culto aqui no Ministério Terra de Carfanaum. Dia de domingo, tá? Das 18h30 às 20h30, culto também aqui no Ministério Terra de Carfanaum. Às vezes está passando por um momento de opressão, quer tirar um tempo de oração. Toda segunda-feira, das 19h30 às 20h30, oração aqui, tá? Um momento onde você vai dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Amém? Então, dia de segunda, dia de quarta e dia de domingo, estamos aqui para poder orar juntamente com você e fortalecer a fé no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.